Amigos e amigas, irmãos e irmãs, vamos a mais um momento da nossa reflexão, da nossa oração, momento de fé, de introspecção, de elevarmos nosso pensamento aos céus. É importante que nós tenhamos este instante de orar. A oração tem que fazer parte da nossa vida. A prece, ouvir Deus, ouvir o Evangelho, para nos aproximarmos da salvação. Liturgia de 19 de julho de 2020, domingo, 16ª semana do tempo comum. A cor dos paramentos litúrgicos é verde. No rito da celebração temos o Glória, o Creio e a quarta semana do Saltério. Antífona da entrada. É Deus quem me ajuda, é o Senhor que defende a minha vida. Senhor, de todo o coração hei de vos oferecer o sacrifício e dar graças ao vosso nome, porque sois bom. Salmo 53, versículos 6º e 8º. Oração do dia. Ó Deus, sede generoso com vossos filhos e filhas, e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Assim seja. Primeira leitura do livro da Sabedoria, capítulo 12, versículos 13 e de 16 a 19. Não há, além de ti, outro Deus que cuide de todas as coisas e a quem devas mostrar que teu julgamento não foi injusto. A tua força é o princípio da tua justiça, e o teu domínio sobre todos te faz para com todos indulgente. Mostras a tua força a quem não crê na perfeição do teu poder, e nos que te conhecem castigas o seu atrevimento. No entanto, dominando tua própria força, julgas com clemência e nos governas com grande consideração. Pois quando quiseres, está ao teu alcance fazer uso de teu poder. Assim procedendo, ensinaste ao teu povo que o justo deve ser humano, e a teus filhos deste a confortadora esperança de que concedes o perdão aos pecadores. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial é o Salmo 86, versículos do 5º ao 6º, 9º ao 10º, 15 a 16a. Refrão, 5º-A. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos, ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Ó Senhor, vós sois bom e clemente, pois perdão para quem vos invoca. Escutai, ó Senhor, minha prece, o lamento da minha oração. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. As nações que criastes virão adorá-la e louvar vosso nome. Sois tão grande, fazeis maravilhas, vós somente sois Deus e Senhor. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Vós, porém, sois clemente e fiel, sois amor, paciência e perdão. Tende pena e olhai para mim, confirmai com vigor vosso servo. Ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Repitamos, ó Senhor, vós sois bom, sois clemente e fiel. Segunda leitura da carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículos de 26 a 27. Irmãos, o Espírito vem em socorro da nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis.
E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito, pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Aclamação ao Santo Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Eu te louvo, ó Pai Santo, Deus do céu, Senhor da terra, os mistérios do teu reino, aos pequenos, Pai, revelas, aos pequenos, Pai, revelas. Mateus 11, 25. Aleluia, 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 aleluia. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 43. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde então veio o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhes outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce, fica maior do que as outras plantas e torna-se uma árvore, de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhes falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá ao fim dos tempos. O Filho do homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal, e depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vamos à liturgia comentada de Antônio Carlos Santini, liderança da comunidade católica Nova Aliança. Enquanto todos dormiam, Mateus 13, versículos de 24 a 43. Já refletimos
juntos sobre esta mesma passagem. O trigo bom e o joio mau crescendo juntos até a colheita, convivendo lado a lado até o dia do grande juízo, a colheita da humanidade. E o mistério da paciência de Deus, que parece estender o nosso tempo de conversão. Hoje, porém, devemos focalizar um outro ângulo. Quando foi que o inimigo semeou a cisânia sobre a semente do trigo já semeada? Foi quando todos dormiam, satisfeitos com o trabalho da semeadura, cheios de esperança de uma boa brotação, foram todos celebrar e dormiam. O Deus preocupado, sono dos justos. Foi na calada da noite que o adversário se infiltrou. Não havia guardas nem sentinelas, os cães não ladram. Quando o dia raiou, o mal estava feito. Faz pensar em nossa sociedade, faz pensar em nossas famílias. No mínimo faz lembrar a advertência de Jesus: vigiai e orai, porque não sabeis o dia nem a hora. Marcos capítulo 13, versículo 35. Quem viu a mudança da sociedade brasileira da segunda metade do século XX sabe que todos nós cochilamos. Diante do processo de industrialização, o êxodo rural, a chegada da TV, as mudanças do pós-Vaticano II, nós não fomos vigilantes como deveríamos ter sido. Distraídos, tivemos nossas raízes culturais abaladas, os laços familiares rompidos, nossa própria fé desfigurada. Os pais rezavam o terço em família, os filhos deixavam de ir à missa dominical. Os netos se perguntam que diferença faz casar-se na igreja ou simplesmente se juntar. Isto em menos de 50 anos. Certamente fomos envolvidos por outras vozes. Talvez tenhamos duvidado dos valores que havíamos herdado de nossos maiores, pois pareciam meio quadrados diante do novo mundo que se avizinhava. Hoje sabemos que falhamos. Dormimos enquanto o inimigo semeava o joio, a droga e a violência, a quebra da autoridade dos pais e professores, a invasão dos lares pela TV pornófona, a adoção pelos jovens da libertinagem das novelas. E já não é possível evitar as lágrimas diante de tanta destruição. E agora o que fazer? Com certeza voltar para a muralha e retomar a vigilância. Vigiai, pois, em todo tempo, e orai a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos estes males que hão de acontecer e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Lucas 21, versículo 36. Orai sem cessar, irmãos e irmãs. Mais do que os vigias que aguardam amanhã, espere Israel pelo Senhor. Salmo 130, versículo 7. Santo do dia. Eu só quero dizer que podem utilizar à vontade este vídeo. Da minha parte, podem utilizar à vontade, livremente. Ele está postado no canal do YouTube Paulo Roberto Maciel, no blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e no Instagram, eventualmente. instagram.com/Paulo Roberto Maciel 6 barra. O texto é do padre Evaldo César de Souza. 19 de julho é dia de Santo Arsênio. Arsênio pertencia a uma nobre família e tradicional. Era uma família de senadores. Nasceu no ano 354 em Roma. Foi ordenado sacerdote pessoalmente pelo Papa Dámaso. Em 383, o próprio imperador Teodósio o convidou para cuidar da educação e formação dos seus filhos, Arcádio e Honório, em Constantinopla. Arsênio permaneceu na corte por 11 anos até 394. Enfim, conseguiu a exoneração do cargo e retirou-se para o deserto do Egito. A partir do século IV, a vida de eremita passou a ser o sacrifício mais perfeito para a purificação. Os eremitas eram cristãos
que se isolavam no deserto em oração e penitência, numa vida solitária e contemplativa como forma de servir a Deus. Arsênio se tornou um deles. O seu refúgio no deserto egípcio da Alexandria era dos mais procurados pelos cristãos que buscavam, na sabedoria e santidade de alguns eremitas, conselhos e paz para as aflições da alma, mesmo que para isto tivessem que fazer longas e cansativas peregrinações. Mas a paz e a tranquilidade daqueles religiosos teve fim com a invasão de uma tribo das redondezas. Arsênio então abandonou o local entre 434 e 450, viveu isolado, só nos últimos anos aceitou a companhia de uns poucos discípulos. Morreu no ano 450. Reflexão. Santo Arsênio foi um dos mais conhecidos eremitas do Egito, sendo considerado como um dos pais do deserto. O seu legado nos chegou através de uma crônica biográfica e de suas sábias máximas. Dizia: muitas vezes temos que nos arrepender de haver falado, porém nunca me arrependi de haver guardado silêncio. A vida ascética de Arsênio nos leva a buscar mais as coisas de Deus e deixar de lado as muitas preocupações inúteis da vida. Oração, rezemos. Santo Arsênio, vós que deixastes todas as vitórias do mundo para serdes vitorioso somente em Deus, intercedei para que alcancemos a graça dessas santas virtudes que tivestes. Que o silêncio seja mantido quando